No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe sua vida nesta manhã de terça-feira, 22 de setembro de 2020. Eu quero aqui abraçar todos os irmãos e irmãs que com muito carinho têm entrado em contato conosco, têm nos apoiado, têm orado por nós e têm ouvido diariamente aqui o Minuto da Unicidade. Aqui estamos para compartilhar a unicidade de Deus. Eu queria ler para você um texto que identifica o Cristo para nós. Diz aqui Marcos, capítulo 2, um texto que fala da unicidade, que mostra que Jesus é o único Deus verdadeiro, que não deixa dúvida nenhuma. Está lá em Marcos 2, a partir do verso 1, diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido, um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Aí diz o versículo 8 de Marcos 2: E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? E aí você continua lendo a história, ele diz, né? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E eles glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos coisa assim semelhante. Mas o que eu queria destacar aqui, meus amados irmãos que ouvem diariamente o Minuto da Unicidade, que esse texto diz que esses homens não falaram nada. Esses homens só pensaram em seus corações, só ficaram ali, sabe, julgando. Eles não abriram a boca. Nem todos tinham coragem de criticar o Senhor Jesus e falar o que pensava para ele. Nem todos tinham essa coragem. Então eles pensavam, ficavam ali entre eles, olhavam um para o outro, como quem diz, às vezes um olhar vale, significa mais do que 1000 palavras. Um olhar diz tudo. Então olhavam um para o outro, aquele negócio todo, esse camarada tá... E pensando, ele não pode perdoar pecados. E aí, meus amados irmãos, nós identificamos aqui uma faculdade, um atributo único e exclusivo de Deus, que é a sua onipresença. Está em todos os lugares, dentro dos nossos corações. Sabe o que nós pensamos, por isso a Bíblia vai dizer, o próprio Cristo vai dizer que nós naquele grande dia vamos prestar contas por palavras, pensamentos e ações. Então é muito preocupante o que nós pensamos, a força do nosso pensamento é extraordinária. Inclusive, nesta passagem a gente vê que a força do pensamento daqueles homens, trazendo para eles um ensinamento, e a força daquele pensamento, por mais negativo que fosse, era um pensamento de crítica, mas trouxe para eles até mesmo a revelação do próprio Deus. Porque ele se revelou perante eles, mostrando não somente o milagre da cura daquele homem, que aquele homem passou a andar, saltar de alegria, andar, como também, o mais importante, é que ele sonda e conhece todas as coisas, um atributo exclusivo do Eterno.
Por que do eterno? Porque se eles conhecessem as Escrituras e soubessem quem era o Cristo que ali estava, quem era aquele que estava diante dos seus olhos, eles iam identificar. Porque eu não sei se você se lembra, no Salmo 139 tem um texto muito interessante. Salmo 139 eu vou ler para você. Versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Verso 2. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ouça o que diz o versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Então, a palavra ainda não chegou à boca, mas Deus, o Senhor, o Eterno, conhece. E na minha versão King James, no Salmo 4, na versão King James, diz: porquanto a palavra ainda não me chegou à língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Veja, meus amados irmãos, o Deus dos Salmos estava diante dos seus olhos ali naquela cena, naquele momento, mostrando que se eles conhecessem, se eles atentassem de fato para as Escrituras, poderiam encontrá-lo ali facilmente diante dos seus olhos. Porque ele estava não somente curando aquele homem, mostrando o milagre, mas ele estava mostrando a sua onipresença dentro da sua mente, dentro dos corações, sondando, esquadriando todas as coisas, como dizem os profetas. O único que sonda as mentes, esquadrinha as mentes e os corações. Prova cabal de que Jesus é o único Deus verdadeiro. Como que pode uma pessoa que crê na Trindade, crê que existe três, ao ler essa passagem e ver, entender que ali está o Deus dos Salmos, aquele de quem falou Davi? A palavra ainda não me chegou à língua, tu já conheces completamente, eu nem falei, tu já sabes o que eu estou pensando. Uma faculdade única, exclusiva, um atributo exclusivo de Jeová. E ele estava ali naquele exato momento. E ele estava ali diante dos seus olhos, perdoando os pecados, mostrando, já que vocês estão apenas pensando que só Deus pode perdoar pecados, então aqui está mais uma prova de quem eu sou de fato, para não restar menor dúvidas. E vou fazer mais, vou curá-lo agora, diante de vocês. Mas o milagre, a unicidade é manifestada antes mesmo do milagre físico, daquele milagre extraordinário diante dos seus olhos, porque o maior milagre foi o perdão de pecados daquele homem. O maior milagre é mostrar para aqueles que estavam ali já pensando ainda, mostrando que estava tendo o controle de todas as coisas ali, tanto daquele homem que estava numa situação totalmente deplorável e humilhante, né? Na cama, coxo, como também mostrando que ele é o único que sonda as mentes e os corações, mostrando que ele é o único que pode ver o que está oculto dentro do coração do homem, dentro do coração das pessoas. Ele conhece, não adianta você falar que é bonzinho, porque ele sabe que se você é de fato ou não é. Não adianta você dizer que é um homem de Deus, porque ele sabe que você é um homem e uma mulher de Deus. Ele conhece o seu louvor, se é verdadeiro ou não, antes de você abrir os seus lábios. E é por isso que nós estamos aqui, com essa finalidade única de mostrar quem é de fato o Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Ainda que seja distante, ainda que seja através desse meio, ainda que seja através das redes sociais, as pessoas precisam ouvir essa palavra. Jesus é o Deus dos Salmos, o Deus dos profetas, o Deus que foi testemunhado pelos profetas desde o princípio. Ele é o único que sonda nossas mentes, nossos corações, que cuida da nossa vida, que envia a provisão, que envia o sustento, que envia o pão, que envia a saúde. É aquele que comprou a nossa salvação na cruz do Calvário. Ele sonda você. Ele sabe a luta que você tem passado. A palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou. Ele não está indiferente, meu amado irmão, minha amada irmã, aos nossos problemas, às nossas lutas, às nossas limitações. Muito pelo contrário, ele sonda, continua nos sondando. E às vezes você não tem nem forças para falar,
mas Ele sabe e te sonda neste exato momento, sabe o que deseja o seu coração. Amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. A gente continua contando com o carinho da sua audiência, do seu apoio para continuar mostrando para as pessoas que o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro. E essa é a nossa missão até o dia que o Senhor nos permitir continuarmos através deste meio. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que tem orado por nós, tem apoiado. Deixa eu mandar um abraço para a irmã Celina, que sempre nos ouve aqui diariamente, pastor Sérgio, todos os irmãos, todos os companheiros do ministério, a todos, irmão Ezequiel, irmã Nariane, enfim, muitos irmãos, são muitos irmãos que a gente acaba esquecendo aqui alguns nomes, mas não é por mal, aos irmãos da IPUB, os irmãos da Apostólica, os irmãos da Voz da Verdade, enfim, aonde tem um irmão, um servo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Mandar um abraço aqui também para o Bispo Walter, da Igreja Apostólica Sopro Divino, no interior de São Paulo, cidade de Boracéia, pastor Lucas Passberg, de Mogi das Cruzes, Ministério Unidos pelo Sangue, pastor Adalto Machado, da Igreja Nova Israel, também em São Paulo, e a todos os irmãos que nos ouvem carinhosamente, nos dão audiência todos os dias aqui, aonde quer que você estejas ouvindo aí. Eu não sondo você, mas o Senhor Jesus te sonda neste momento, conhece a sua luta, a sua batalha, e Ele vai abençoar você. Libera uma palavra profética de bênçãos para a sua vida, de restauração, de saúde e de paz. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.